Olá pessoal, eu sou Lígia Porchat, sócia gestora da Athena Capital. Vim aqui para mais um Athena Talks referente aos resultados do mês de abril. Hoje é 6 de maio de 2025. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, Athena Capital, LinkedIn, YouTube e Spotify. Vamos começar? Então na tela, como a gente sempre faz, os nossos resultados dos fundos de renda fixa no mês e no ano. Esse foi um mês muito bom para a gente. Todos os nossos fundos tiveram resultados acima de 100% do CDI. E assim eles seguem também no ano. Então foram 4 meses já de resultados acumulados, bem interessantes. Ainda mais que a gente está passando por um ciclo de política monetária de juros altos. E isso, obviamente, que reflete no retorno também mensal dos ativos. Por um lado, obviamente, a gente sabe que quem tem dinheiro guardado é bom, né? Porque a gente está aí buscando retornos acima de 1% ao mês. Então, isso é até do ponto de vista empresarial, até uma covardia, né? A gente conseguir competir contra esse CDI, contra esse custo de oportunidade tão elevado. Por outro lado, o retorno dos investimentos é muito atrativo na renda fixa high grade. Por quê? Porque a gente corre menos risco e obtém um retorno extremamente elevado. E agora, como eu sempre trago para vocês, né, vamos comentar um pouco dos motivos que fizeram com que os nossos fundos tivessem esses resultados, né, acima de 1%, todos eles. O Tapir, como vocês podem ver na tela, 1,06%, o Yield D30, 1,12%, o nosso Prev, 1,08%. Então, todos eles aí acima de 100% do CDI, no ano seguem também, né? O Tapir liquidez diária acima de 103%, o Yield D30 próximo aí dos 109% do CDI no ano e o Prev próximo aí um pouco acima de 104%. Acho que é importante trazer para vocês agora a curva DI, eu acho que foi o grande destaque macro do mês. A gente teve uma queda significativa, muito importante no mês de abril. Olha lá, na tela o que a gente olha? Que um mês atrás, essa linha tracejada de cima, azul clara, que está marcando aí a curva longa no 14,7, hoje a gente observa que a curva longa já está no 13,7. A gente está falando em 100 basis points de diferença. Isso, como eu sempre falo, essa curva ela dita o retorno dos mercados. Esses 100 basis points abaixo fizeram inclusive com que os ativos atrelados a IPCA ou os ativos pré-fixados tivessem um retorno muito atrativo. Voltem um Athena Talks, vocês vão ver o que eu comentei de ativos atrelados a IPCA, que é justamente a nossa maior recomendação do ano. Por quê? Porque a gente está passando por um cenário de juro real muito elevado, acima de 7,5%, como consequência um CDI extremamente elevado, e onde a gente enxerga a maior oportunidade de potencial de valorização é justamente nos ativos atrelados a IPCA. Aí vocês poderiam me perguntar, e os ativos pré-fixados? Por que não seria uma recomendação? Eu, sinceramente, acho que eu tenho grande dificuldade de alocar em ativos pré-fixados, porque, como a gente sabe, eles não protegem da inflação. E eu acho que o Brasil ainda não merece, né? É óbvio que tem muito trader, muito gestor que é bom nisso, que gosta desse tipo de alocação de ativo pré, operar, né, curva pré. A gente aqui na Athena não faz isso. Eu acho que eu enxergo oportunidade nos ativos IPCA, por quê? Porque eles têm a componente pré, ou seja, se o juro real fechar, ganha-se muito dinheiro, porém, se tudo der errado e a inflação vier, você está protegido nesses ativos. Então ele é meio que um mix, um ganha-ganha. Deu tudo errado, você está protegido. E se der tudo certo, essa curva vai fechar e a gente vai ganhar muito dinheiro em ativos atrelados à inflação. Então por isso que a nossa recomendação é ativos principalmente os nossos fundos, né, fundos de infraestrutura que não são redeados. A gente sabe que ele tem maior volatilidade, mas os fundos de infraestrutura que são soltos, né, que são atrelados a IPCA, acho que eles são o maior potencial de ganho num horizonte de 1 a 3 anos. Marquem aí o que eu estou falando, já falei isso no Athena Talks passado, e eu ainda não posso contar do nosso resultado do nosso fundo de infraestrutura, porque ele não completou 6 meses, mas hoje a gente tem ferramentas que vocês conseguem observar os resultados e a gente está muito satisfeito com o resultado dos 3 primeiros meses do nosso FII Infra. Olhem, façam as buscas de vocês e lembrando, além de tudo, é isento de imposto de renda. Então, além de um resultado extremamente excelente, a gente está falando de isenção de imposto de renda, que faz uma diferença brutal no final do dia, né, no bolso da gente, no final do dia.
Seguindo aqui, saindo um pouco agora da curva e indo para, falando um pouco de ativos específicos. Não sei se vocês lembram, mês passado eu comentei de Movida. Falei dos resultados, que o papel finalmente, eu acho que ia sair um peso do papel, porque o resultado veio muito bom. E foi o que aconteceu mesmo. Eu confesso que eu esperava um maior fechamento. Eu quero até pôr de novo na tela Movida e vou pôr outro papel hoje, não só Movida, vou trazer outra empresa. Mas vamos colocar aqui a MVLVA1 para vocês na tela. É um ativo que vence em 2027, nem é longo, mas olha o comportamento das negociações no mercado secundário. O que a gente olha? Desde maio 23, vinha lá nos seus patamares 3,5, entre 3,5 e 4,5 ficou, né? Depois 2,5 por mais de um ano, negociando a taxa CDI mais 2,5. E aí, no final do ano passado, aquele mega estresse que a gente viu nos mercados, o papel chegou a negociar 7,5, bizarro. E agora a gente viu uma acomodação aí em torno dos 5,5, 6. A gente tem visto uma certa vol ainda no papel. Então, aí, obviamente que isso é uma foto. A foto está 5,59, mas a foto não reflete exatamente as componentes diárias, né? Quando a gente olha em filme, vamos colocar assim, os papéis de Movida ainda estão voláteis e negociando em patamares altos, mas não mais acima de 7, como a gente viu nos 3 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vamos colocar assim. Então a gente viu, 100, 150 basis points de acomodação. O que dá pra, na nossa visão, cabe até, há espaço para fechar mais, até porque são papéis curtos e que a duration vai ficando menor todo dia, né? Todo dia é um dia a menos de duration. Então, eu acho que a tendência é esses papéis aí, eles se acomodarem em patamares ainda menores. Mas tá tudo certo, a companhia vai, inclusive, soltar resultado essa semana e a gente espera aí resultados recordes para a companhia e, enfim, a gente está bem tranquilo com o papel. Claro que a gente acompanha de perto, faz toda a lição de casa, mas eu acho que do ponto de vista de crédito, a gente está bem tranquilo com essa empresa. Eu vou até mudar de empresa, gente. Agora eu acho que o que vale comentar esse mês, a empresa do mês, né, para comentar, é Hypera. Hypera também, foi outra que, semana retrasada, né, soltou os resultados. Apesar de vir totalmente em linha com o que eles já vinham reportando, foi um resultado ruim, né, porque eles fizeram todo um trabalho aí, uma mudança de capital de giro na companhia, uma relação diferente com as farmácias, né, com seus clientes, com o sell-out, como eles chamam, e aí por conta disso o resultado, houve uma queda brutal de receita, que já estava totalmente na conta, mas que do ponto de vista de alavancagem, a gente vê os indicadores eles piorando no curto prazo. Claro que no longo prazo a expectativa é que isso acomode num patamar muito menor, muito mais tranquilo de alavancagem. Mas num primeiro momento há esse impacto por conta dessa mudança de capital de giro. E aí o que a gente notou no mercado secundário? Vou colocar uma na tela só para vocês verem um exemplo. A HYPEA5, né? A HYPEA5, que é um ativo de Hypera que vence em 2028, olha lá, ela veio fechando ao longo dos meses entre 2023 e 2024, como todos os papéis do mercado, e depois ela veio abrindo. Também como todos os papéis, dezembro de 24 foi, né, aquele caos que a gente viu. Aí, beleza, subiu. Patamar do mercado secundário, mas olha o que aconteceu agora em março e abril. Teve um spike na taxa bizarro, né? Foi para cima de 1,5, o papel chegou a negociar 1,60, sendo que eles vinham negociando a 1,1, 1,2. E aí, por quê? Acho que é fruto dessa alavancagem pior, esses números piores nesse curto prazo. Na nossa cabeça, na nossa visão, é até uma oportunidade para quem tem espaço nas carteiras para aumentar, porque do ponto de vista de fundamento, de saúde da empresa, a gente está completamente tranquilo. É uma empresa super geradora de caixa, que paga dividendo, então a gente não vê um problema grave de crédito. A gente viu realmente uma mudança de posicionamento de capital de giro, né, de cobrança, de nível de estoque que eles querem manter com os seus clientes, e isso no curto prazo acaba tendo um impacto, traz um impacto nos indicadores financeiros, mas não na geração de caixa da companhia no médio e longo prazo. Então a gente segue tranquilo com o papel, mas vocês veem que o mercado ele reage, né? Mas a gente, na nossa visão, não faz sentido, tá? Então, outro papel aqui, trazendo para vocês como curiosidade, para quem gosta, se interessa, é a HYPEA4. Então, a HYPEA5, que vence em 2028, uma um pouco mais curta, a HYPEA4, que vence em 2027. Olha o comportamento dela, que interessante, né? Duas montanhas. Olha lá no médio, no curto prazo, não é nem médio. Olha lá, de dezembro de 24, que a gente viu, também subindo, como todos os papéis do mercado, aí os spreads voltam a cair, o papel segue caindo, e aí agora, por conta desse resultado, o papel abriu.
o que a gente espera para frente? Vai fechar novamente. Na nossa visão, esse é o comportamento. Mas isso explica um pouco também, a gente também, como a gente tem esses papéis, a gente também sofreu um pouquinho. Em abril não dá para perceber, claro, porque a gente teve uma volatilidade, continua com uma volatilidade baixa, mas se você for olhar no dia a dia, houve dias onde a nossa vol foi um pouquinho maior dentro do mês de abril, justamente por conta dessa abertura de Ipera. Ipera foi o papel responsável aí por alguns dias de vol. Mas que no mês, quando a gente olha numa janela um pouquinho maior, você já não percebe, e numa janela semestral, anual, isso aí vai se diluir no tempo, porque é claro que a gente sabe que os papéis individualmente, eles importam no dia a dia. Mas o que importa é no médio e longo prazo, se esses papéis pagarem, obviamente, a gente ter dívida com empresas saudáveis, que a gente está confortável com o crédito. Mas eu achei importante trazer para vocês um caso aqui, para quem gosta, né, de entrar um pouquinho mais a fundo nos papéis das carteiras. E aí, para finalizar a parte de renda fixa, o Banco ABC ele solta mensalmente um relatório de crédito. Para quem não teve a oportunidade de ver, eu acho bem interessante, a turma aí está de parabéns pelo relatório, eu gosto muito, acompanho, e a gente sempre, volta e meia, a gente traz alguns dados desse relatório, e eu acho que o que vale comentar desse mês é a captação líquida dos fundos de crédito privado, e eles dividiram dessa vez em fundos menor que D15 de liquidez e fundos maior que D15 de liquidez. Né? Ou seja, fundos liquidez diária, o caixa, até D15, que aí já não é mais fundo caixa, e os fundos D30, D45, enfim, como é que foi a captação líquida. Então, na tela, primeiro os curtinhos, a gente notou que houve um resgate líquido da indústria de quase 6 bi. Então é significativo, né? Se você olha numa janela mais longa, que tem inclusive aí nesse gráfico, a gente passou desde setembro 23, que é os dados que mostram aí, até outubro de 24, com uma captação líquida extremamente positiva, né? A gente chegou a patamares superiores, a quase 50 bi num mês. E de lá para cá, né, de outubro, novembro para cá, a gente nota resgates líquidos, e até que em fevereiro e março, né, ensaiou uma recuperação, mas a gente achou bem tímida, na nossa visão a gente não enxergou isso, na nossa percepção não é de aportes, e sim de resgates nesses fundos mais líquidos mesmo, e abriu um resgate significativo, né, na casa de 6 bi. E quando a gente agora, na tela, migra para fundos de crédito privado de liquidez um pouquinho mais alongada, que ainda nem é tanto assim, né, D30, D45, a gente nota aportes, 1,9, mas eu acho muito tímido ainda. Mas, enfim, a indústria já enxergou aportes para esse tipo de ativo, né? Fundo de crédito privado acima de D30. E sendo que no mês de março a gente notou resgates, né, em torno de 1 bilhão para esse tipo de fundos. Então ainda, eu acho que são ainda captações muito tímidas, de uma maneira geral, né? Se a gente somar os dois para fundos de crédito privado, a gente não está enxergando. O que a gente nota é que, principalmente, aí não está escrito nesse relatório do ABC, mas o que a gente tem conversado com outros agentes, gestores, o que a gente mesmo nota, a nossa lição de casa interna, é que o varejo, né, ele tem ficado mais receoso. Né? Por quê? Porque como comecei no início aqui do Talks, é um custo de oportunidade muito elevado, né? 1% ao mês. Então ele está preferindo ficar seguro. LCI, LCA, um CDB, picado, não está fazendo muita movimentação, está ficando mais cauteloso. Os spreads não estão muito altos, então os fundos não estão com aquela rentabilidade 120 do CDI, então ele está mais cauteloso. Mas, por outro lado, o cliente private, o cliente institucional, a gente tem visto, né, ele sim tendo aportes em fundos high grade, tem nos procurado, a gente tem visto não só aqui a Athena, outras casas, a gente tem notado que tem tido procura, e aí sim tem tido um fluxo mais favorável para clientes, principalmente que miram aí médio e longo prazo, que confiam nas casas, né, nos seus gestores. Então, nesse tipo de segmento, a gente tem notado aporte ou falta de resgates, o que já nesse cenário já é até positivo, né? Não ter resgate já é bom. Então, essa é um pouco a nossa percepção aí desses 4 primeiros meses, né? Varejo mais cauteloso, multifamily offices, institucional. Institucional, não estou falando fundo de pensão, estou falando mais clientes maiores, né? De FOFs, que a gente chama de fundos maiores. Então, esse a gente nota aportes. E aí, já que eu mencionei
até fundo de pensão institucional mesmo, ao pé da letra falando, esses sim estão super cautelosos, porque a NTNB está muito alta, então a gente observa que eles têm uma alocação muito expressiva das suas carteiras em Bs, porque de fato, né, não tem muito incentivo para sair das Bs e migrar para ativos de risco, né? A gente ainda nota que alguns deles têm alocação em fundos de crédito, high grade, mas é uma alocação pequena, né, onde a gente tem visto mais apetite mesmo, é que eles continuem nas Bs. O que a gente espera que daqui para frente, esse ciclo, a gente já tem visto aí economistas, analistas prevendo uma Selic não tão alta não, né, vamos nos corrigir, 14,75 e não 15, né, extremamente alta ainda, né, mas a gente já está começando a enxergar uma discussão de quem sabe esse ciclo possa se reverter, né, já para o segundo semestre e ano que vem. E eu acho que se isso acontece, a gente aqui, de novo, vocês sabem, vocês conhecem a gente não prevê nada, mas se isso acontece, eu sempre acho que a gente tem que estar preparado, né, para o próximo ciclo. E é o que a gente tem feito, a gente tem plantado muito, né, feito muitas conexões, conversado com muita gente, continuamos com a nossa cota sendo formada, volatilidade baixa, para quando o ciclo vier favorável, a gente está preparado para essas captações. Então a gente está, na verdade, bem otimista. Eu acho que é claro que depende de fatores que não estão na nossa mão, como o governo, Trump, tem um monte de fatores, mas a gente tem que estar fazendo a nossa lição de casa enquanto isso, né? Que é emprestando dinheiro para empresas saudáveis, que vão superar o ciclo, que não vão quebrar, que pagam, e trazendo baixa volatilidade para os fundos, construindo nosso histórico, continuando nessa construção, que já vai para 12 anos, esse ano a gente faz 12 anos de existência, para que quando esse ciclo fique mais favorável, a gente esteja preparado. É isso, pessoal. A gente aqui segue bastante otimista com os nossos produtos da casa, sejam os nossos fundos de crédito privado, nosso Prev, nosso fundo de infraestrutura, que está só começando, né? Está indo para o 4º mês, mas a gente está bastante otimista aí para esse primeiro semestre, essa construção aí dessa cota do nosso FIINFRA. E para os outros, a gente segue o jogo, a gente continua, né, a nossa construção da cota. Esse ano a Athena vai completar 12 anos de existência e a gente está bastante animado com os próximos meses que estão por vir. Obrigada, pessoal. Até a próxima.